pesquisa, que vocês estão vendo aproximando-se do cometa, 285 quilômetros de distância, dá para ter uma noção dele. Algo muito interessante, uma das primeiras surpresas é que a superfície dele não é fofa como nós pensávamos, ela é sólida. Isso aí é 10 quilômetros, a foto foi tirada dia 23/10. E essa aqui foi a foto tirada pela sonda Philae. Parece que ela está caída do lado dela, um pouquinho da superfície do cometa. Agora, não é fascinante o que é possível fazer quando nós conhecemos leis? Quando nós conhecemos e entendemos, é possível fazer cálculos, é possível colocar pequenos satélites, coisas assim, a uma distância fabulosa. Agora, eu tenho uma pergunta muito interessante, que não é minha, mas essa pergunta foi feita através de uma publicação, alguns anos atrás, que está relacionado com uma outra área, na biologia. Foi um livro publicado por Dar e Giuliani, chamado Systems in Synthetic Biology. Foi publicado em 2010. E a pergunta que ele faz é uma pergunta muito interessante. Laws of Biology, why so few? Por que tão poucas? Porque praticamente a gente não encontra lei. Eles dizem assim, eles disseram, portanto útil pensar em regularidades biológicas como amplas generalizações e não como rígidos relacionamentos entre componentes que interagem entre si. Gostaríamos aqui de discutir por que generalizações absolutas são raras na biologia. Qual biologia? Vamos deixar claro, qual biologia? A biologia evolucionista. Tá? São raras. E o que pode ser feito para preencher essa lacuna? Eu creio que a questão não é tão complicada assim, porque o modelo evolucionista existe, as variáveis são conhecidas, mas as leis não são conhecidas. Eu creio que não é muito difícil perceber que o modelo está errado. Se nós entendêssemos, ou seja, as variáveis estão lá, onde estão as leis? O que faz com que isso aconteça? Portanto, o desafio que eu vejo que está para o DI é desenvolver um modelo bem estruturado. As variáveis são conhecidas e se o modelo estiver correto, as leis, obviamente, irão surgir. Então, essa é a nossa proposta. Eu gostaria de colocar, estou entrando na reta final, mas eu gostaria de deixar algo importante para pensar. É muito fácil cair no posicionamento de nos tornarmos anti-evolucionistas. Nós somos apenas contra a teoria da evolução. Vamos procurar algo melhor. Procurar algo que seja testável, onde as leis que regem essas coisas todas irão surgir. Porque existe uma razão do porquê das leis. Por que eu estou insistindo? Porque esse ajuste ultra fino, ele nos mostra a necessidade de leis. É fundamental. Sem leis o sistema não funciona. Então, para nós terminarmos e entendermos o mecanismo todo, os fenômenos naturais, e eu vou falar agora como um físico, que é a minha área. Nós temos algo muito interessante. O Dr. Marcos já mencionou hoje pela manhã. Os 3 elementos básicos, matéria, energia e informação, são os 3. Dentro da área da física, nós temos trabalhado principalmente com matéria e energia. São as 2 áreas principais. Porque essas áreas estão relacionadas com aquilo que nós chamamos de fenômenos naturais. Estudando a periodicidade desses fenômenos, nós percebemos que eles são trabalhados por processos naturais. E ao estudarmos os processos naturais, nós temos descoberto as leis da natureza. Então, de uma forma geral, a física tem trabalhado muito com essa parte que é a parte objetiva. É uma parte onde nós temos condição de ir direto e testar, avaliar. Por outro lado, existe essa parte que é uma parte subjetiva, que está relacionado com a área da informação. E uma das áreas diretas que a informação, dentro do contexto do estudo da física, nos proporciona, está relacionado com as leis da natureza. E deixa-me colocar o porquê disso, porque essa é a visão geral de como a física tem trabalhado essa questão. Quando nós estudamos os fenômenos naturais, essa parte, por exemplo, é uma parte extremamente objetiva. E o pessoal da física está muito bom nisso aí. Agora, eu gostaria de incentivar os meus colegas que são físicos, o pessoal que trabalha nessa área de ciências relacionadas com áreas afins, de trabalharmos um pouquinho mais naquela área ali também. Estender um pouquinho o conhecimento dentro da área de informação, o que a física pode contribuir dentro desse contexto. Deixa eu colocar da seguinte maneira. Nós conhecemos, por exemplo,
elementos. Aí você tem elementos observados. Tem o nêutron, o próton, o elétron, neutrino. Nós conhecemos até mesmo como eles se relacionam, ou seja, as leis que regem essas interações. Pelo menos conhecemos, quando dizemos assim, conhecemos até um certo limite. Portanto, o que nós temos ali nada mais é do que um processo natural. É a emissão beta, nós conhecemos um pouco da meia-vida, cerca dos seus 14 minutos praticamente, a emissão beta no caso do nêutron. Agora, o modelo praticamente é algo mais ou menos assim. Conhecemos os elementos, conhecemos as leis que regem esses elementos. Portanto, nós temos condição de fazer uma pesquisa em cima daquilo que nós chamamos de um processo natural. Fantástico. Agora vamos organizar a coisa e ver onde nós chegamos. Fenômenos naturais implicam diretamente em processos naturais. Sem processos naturais não existem fenômenos naturais. Mas processos naturais dependem integralmente das leis da natureza. Sem leis da natureza não existem processos naturais. Portanto, quando nós pesquisamos, nós temos algumas coisas bem interessantes. Observamos um fenômeno, quais são as variáveis, caracterizamos o processo, quais são os resultados que nós estamos vendo aqui. Desenvolvemos um modelo, qual a explicação proposta, e daí o reconhecimento das leis, ou seja, as leis que estão relacionadas com tudo isso. Essa é a explicação real. No fundo, então, o que nós estamos procurando são as leis da natureza. Por que isso é fundamental? Porque sem as leis da natureza, a natureza não existiria. Pois sem as leis da natureza, não existiriam processos naturais. Sem processos naturais, não haveria fenômenos para se observar e estudar. É simplesmente uma linha lógica. Aí vem o grande pontinho que é interessante. Quando nós estudamos as leis da natureza, praticamente nós estudamos ali matéria e energia. Vou resumir apenas essas duas. Não vou nem deixar a respeito da informação, porque da informação melhora ainda mais. Vou pegar só o básico, que é onde as pessoas normalmente falam, matéria e energia é tudo que existe. Vamos ver. Nós estudamos matéria e energia dentro de contexto de espaço e tempo. Agora, vamos aplicar tudo isso e colocar um pensamento de uma forma bem simples. A natureza, ela é constituída por matéria e energia. Não estamos nem entrando bariônica, ou seja lá o que for. Matéria e energia. O fascinante é que o que nós sabemos até o presente momento é que matéria e energia obedecem às leis da natureza. Isso é um ponto tranquilo. Agora, o que nós descobrimos é que matéria e energia não criam as leis da natureza. Isso é algo assombroso. Porque qual a conclusão, portanto? Que as leis da natureza não foram criadas pela natureza. Isso é óbvio. Agora, como nós já vimos, sem as leis da natureza, não há condição da coisa funcionar. E pior ainda, melhor ainda, as leis da natureza não podem ser naturais. A origem delas não pode ser a natureza. Pergunta? Daí? Certeza. Resposta é óbvia. Muito obrigado.